Olá, boa noite. Gente, por favor, a imagem tá boa, o áudio tá bom? Mandem um retorno do áudio e da imagem, por favor. Mônica tá aí sempre. Um beijo, Mônica. É agora que a internet vai quebrar. Eita, Poliane. Gente, boa noite, então, mais uma vez. Hoje, né, na minha live, tem uma convidada maravilhosa. Até agora eu tive convidados, né? Como convidados, meus amigos do Protexto, muitos amigos, professores, inspiradores. Mas a Poliane realmente é uma pessoa muito especial para estar aqui comigo nessa live, porque ela foi responsável pela minha formação docente, né? Ela foi minha professora em um dos estágios na UFC, no estágio de regência, assim como muita gente que está assistindo agora, né? Então a gente vai conversar aqui, a gente vai ter um papo aqui com ela bem legal sobre o ensino e a análise dialógica do discurso, né? Vou aguardar a professora Poliane entrar para a gente interagir aqui, tá bom? Recebi algumas perguntas, selecionei aqui 4, 5 para a gente discutir hoje, tá bom? Vou aguardar a professora Poliane. Enquanto isso, a gente pode ir interagindo nos comentários enquanto ela chega, tá? Pronto, ela entrou e eu vou transmitir ao vivo com ela agora. Poli! Boa noite! Boa noite! Só Que bom diminuir ver aqui um pouquinho. você! Igualmente, Mayara. Pode dizer como é que você me chama, pode dizer. Pois é, eu fiquei assim, né? Falei assim, "Não, deixa eu... Esperando a deixa. Olha, eu chamo a Mayara de Piolinho, mas é um apelido carinhoso. É aquele piolinho que todo mundo quer ter. Aquela E coceirinha boa. aquela coceirinha boa, igual frieirinha de pé. Não, mas é porque Maravilhosa, Poli. a Maiara está em todas as defesas. Aí eu sempre agora eu já assim, vou mirar, eu olho para o auditório, para o público e procuro a Maiara, porque tem que estar a Maiara. É uma honra sempre participar das qualificações e das defesas do PPGL. Realmente eu aprendo muito e ando aí por todas as áreas, por todas as linhas, para entender um pouco esse fenômeno, essa linguística que é tão ampla e tão diversificada. Muito Com obrigada, Poli, pelo certeza. seu carinho de sempre, viu? E é isso, a gente faz com todo carinho mesmo. Eu gosto muito de você. Meu Deus. Linda, maravilhosa. Paula, então, para começar, eu gostaria, por favor, que você falasse, né, um pouco sobre a relevância do tema que você escolheu aqui para conversar comigo, que é o ensino à luz da teoria dialógica do discurso. Uhum. Pois é, assim, eu fiz algumas anotações, eu tenho uma colinha aqui do lado, porque a gente que é professora sempre vai fazer falta o pincel, o quadro, o PowerPoint, e eu ainda não conheço, assim, não estou muito familiarizada com o formato da live, né? Mas, assim, eu acredito que a gente precisa discutir a teoria dialógica do discurso sobre a maneira porque vou ler aqui. Porque a teoria dialógica do discurso ela é que vai fundar a BNCC, o DCRC, os PCNs, né? Então é importante a gente conhecer os princípios, os pressupostos que estão por detrás dessa teoria. A gente sabe que a teoria. Ih, meu celular, peraí, só um minutinho. Ok. Gente, eu acho que o sinal da professora Polly caiu. Caiu. Voltou? É, voltou. Mas aí, Mayara, a teoria dialógica do discurso, ela está aí num campo epistemológico da AD, né? Só que a gente sabe que
não existe a análise do discurso, mas as análises de discursos, né, na verdade. Então, você tem aí a AD francesa, com Pechet, com Foucault, você tem a AD do Manguenot, você tem a teoria de semiolinguística do Charrodot, você tem a CD, que é a análise crítica do discurso, e você tem a análise do discurso, dialógica do discurso do Bakhtin. E tem a da Ruth Amossi, né, também, que agora que o protesto tem se apropriado bastante. Pois é, então, na verdade, a gente tem aí algo de interseção para compor esse campo epistemológico que é a AD, mas tem muitas divergências, né? Um campo, algo que é consonante, algo que é dissonante, né? Nessas várias áreas. E aí eu já venho há muito tempo trabalhando com o Bakhtin, trazendo para a questão do ensino, para a questão de entender como é que se constrói a identidade do professor, para pensar a questão de leitura, de escrita, enfim, do gênero, né, do ensino do gênero. E tenho tentado me aprofundar da teoria, mas a teoria é muito densa, é muito complexa, acho que eu vou passar a vida inteira tentando me apropriar. Então é isso, assim, sem nenhuma pretensão aqui, obviamente, porque é uma hora só de conversa, mas eu gostaria então de trazer alguns aspectos relevantes dessa teoria para a gente tentar aproximar do ensino de língua portuguesa, né? E aí, assim, rapidamente, você quer falar alguma coisa, Maia? Não, exatamente por isso, né? Por esse tempo escasso da live, né? Que é só uma hora. A live, se a gente não terminar até uma hora, ela desliga aqui na nossa cara. É exatamente por isso que eu previamente, né, abro a caixinha aqui nos stories e as pessoas vão mandando as perguntas para a gente aproveitar bem essa uma hora que a gente tem. E tem sido muito produtivo, né? Então eu abro a caixinha, envio para os professores e a gente vai interagindo aqui de forma bem focada, porque realmente é sempre tudo já é um recorte, né? Fazer pesquisa é sempre recortar uma teoria e aplicar ali uma metodologia. Mas aqui na live a gente tem que ser sempre muito objetivo, né? Porque são realmente só uma hora para falar sobre algo muito amplo. Então, realmente a gente faz sempre esse modo focado. Então, realmente a gente faz assim, de modo muito focado e tem sido muito agradável, viu, Polly? E vai Pois dar tudo é, eu certo vou. hoje também. Tomara, assim a gente espera. Mas Vai assim, sim. então, falando um pouquinho do Bakhtin, o Bakhtin é um autor russo. Ele nasceu em 1895 em Ório, que é a cidade lá russa. Ele, aos 23 anos, se formou em História e Filologia em São Petersburgo. E nesse momento, ele começa a se reunir com outros intelectuais para pensar literatura, artes e linguagem, né? Esse grupo de intelectuais que mais tarde, né, vai se configurar como o ciclo de Bakhtin. Entre as principais obras do Bakhtin e do círculo, né, você tem o freudismo, você tem a marxismo e filosofia da linguagem, que foi atribuída à autoria a Bakhtin mais tarde, né, a Voloshinov. Você tem a estética da criação verbal, cultura popular na Idade Média, o contexto de François Rabelais, que trabalha com a carnavalização, problemas da poética de Dostoiévski, questões de literatura e estética, para uma filosofia do ato e o método formal dos estudos literários Medvedev, são as principais obras que vão justamente trazer os conceitos, as categorias da teoria dialógica do discurso. Agora, é importante dizer que essa teoria ela é também construída dialogicamente. Então, Uhum. os conceitos bakhtinianos, eles vão se conversando, se apoiando, e cada vez que você vai entrando e mergulhando na teoria, você vai redesenhando e ressignificando esses conceitos dialogicamente, né? Então, acaba que um conceito confere traços a outros conceitos, numa teia, né, numa rede dialógica. Excelente. Não, Quer pode continuar, falar? é só porque eu acho muito
Eu acho incrível, né? Essa questão de como os conceitos eles ficam sempre ali imbricados e como a gente não pode recortar um só, né? Então a gente, claro que metodologicamente, às vezes a gente trabalha com uma coisa, né? Com algo específico É. dentro de uma teoria, mas a rede que se constrói em torno de teorias, ela é maravilhosa e ela é necessária, né? Então, por exemplo, você vai pegar o conceito de gênero. São tipos relativamente estáveis de enunciados. Enunciado para Bakhtin, nossa senhora, você vai transpassar esse conceito em todas as obras dele. Então, assim, às vezes as pessoas ficam muito no raso do Bakhtin, né? E aí Uhum. acabam operando com o conceito de maneira equivocada. E aí, tendo em vista que o pressuposto dessa teoria, o próprio nome já diz, é o dialogismo, né? Então ele é constitutivo, o dialogismo, da teoria da linguagem. É, a Marília Amorim, que trabalha em Paris 5, ela diz que o Bakhtin é um pensador das tensões. Então, essa questão sempre relacional, né, dialógica, ela provoca tensões. Tensões essas entre sujeito e sujeito, vozes e vozes, discurso e discurso, contexto imediato, Uhum. tempo e espaço. Então, é sempre relacional, sempre dialógico, né? E essas forças que trazem essa tensão é o que Bakhtin coloca como centrípeta e centrífuga, né? Então, a centrípeta está para repetitividade, para o que é regular, e a centrífuga está para dispersão, para aquilo que é o irrepetível. Então, até nisso é dialógico, né? E Uhum. a gente vai lidar com a resultante dessas forças. Então, basicamente, assim, a apresentação da teoria é essa, né? De toda forma, às vezes as pessoas falam, mas o Bakhtin não é linguista, né? É uma coisa que também a gente escuta sobre a teoria dialógica do discurso, que ela não é do âmbito da linguística, como se isso, e a gente sempre escuta num tom para depreciar a É. teoria e o campo, né? E, de fato, ela não é linguística, ele coloca que ela é translinguística, porque ela visa trabalhar para além do sistema, né? Para além da abstração, para além do que é convencionado. Então, por isso que é do translinguístico, é nas relações entre sujeitos, é na relação entre vozes, são os aspectos sócios históricos, enfim, é aquilo que compõe o enunciado concreto, que é a unidade comunicativa do Bakhtin. Ótimo. Polly, nas lives passadas, né, aqui falando para o público, eu sempre apresentava o professor logo no início da live. A partir dessa live de hoje, eu decidi apresentar o professor depois do professor apresentar essa relevância do tema. E por quê? Porque acaba tendo mais gente e aí as pessoas ficam sabendo de onde o professor é, o que ele faz. Então, antes eu falava no início, tinha pouquíssima gente que às vezes não sabia com quem eu estava falando. Então, agora que você Uhum. terminou essa questão aí essa passada por cima, né, do que é essa teoria dialógica do discurso, eu vou aqui ler aqui o seu resumo lá do Lattes, tá bom? Aí depois a gente segue Tá, para as Jó? perguntas, tá bom? Tá bom. Então, quem é Poliane Bicalho Ribeiro, para quem não conhece? Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mineirinha que eu amo. Graduação em Direito pelo Centro Universitário FUMEC. Mestrado em Educação pela Universidade São Marcos. Doutorado em Linguística Aplicada pela PUC Minas. E pós-doutorado em Linguística Aplicada pela USP. Atualmente é professora da Universidade Federal do Ceará. Fazer um coração para minha professora. Tem experiência na área da linguística aplicada, com ênfase nos seguintes temas: gêneros discursivos, identidade do professor, memoriais, representações sociais, formação de professores, letramento, material didático. E não só a Poli, né? A Poli recentemente ingressou aí no PPGL, então agora também já tem orientandos de mestrado e de doutorado, já tinha antes do Prof. Letras, né, Poli? E agora É, foi 2018 que você entrou no PPGL? foi 2000. Eu já tenho uma turma formada de mestrado, então 2018, né? 2018, né? No Pronto. início de 2018. Isso. Então a gente ganha muito aí incorporando a linguística aplicada no PPGL, né?
Antes de ir para as perguntas que a gente tinha planejado, eu não posso pular uma pergunta da Mônica aqui, né? Então, ela perguntou como você entende, né, que Bakhtin concebe o enunciado. Então, antes das outras perguntas, vamos responder uma pergunta da Mônica, né? Para você, como Então, Bakhtin concebe enunciado. o enunciado é a unidade comunicativa, né? Então, é o ponto central, é um enunciado concreto, e justamente ele traz a questão do concreto para opor a questão da abstração. Ele no capítulo lá dos gêneros discursivos, de estética da criação verbal, ele vai construindo o conceito de enunciado em oposição ao de oração. Porque ele diz que a oração ela não dá conta da alternância dos sujeitos, a oração ela não dá conta da assunção de papéis sociais, a oração não tem essa questão do tom apreciativo, não leva em conta quem diz, para quem diz, com quem diz, enfim, quando se diz. E já o enunciado não, o enunciado é a inscrição do sujeito na cena, né? no ato comunicativo. E quando então Bakhtin traz a ideia de enunciado, ele inclusive traz a ideia de compor o enunciado através do sujeito. Quer dizer, o sujeito compõe esse enunciado. Porque importa quem diz. Importa tanto que ele compõe esse enunciado. Né? Ele não é no sentido de compositor de fora, mas ele é constitutivo do enunciado, esse sujeito. Então, o enunciado ele vai sendo construído ao longo das obras do Bakhtin em oposição ao de oração, ao conceito de oração, porque o conceito de oração vai remeter à língua, né? Então, essa questão do sistema, da abstração, das relações lógicas, daquilo que é convencionado, daquilo que é do repetível, que não permite troca. Já o enunciado ele está para a linguagem, né? E aí, quando eu falo em linguagem, eu levo em conta esse sujeito situado, esse sujeito histórico, e, portanto, eu levo em conta a alternância dos sujeitos, né? E aí, eu tenho oração. Para a oração, eu tenho as relações lógicas, e para o enunciado, eu tenho as relações dialógicas, e por isso que é o pressuposto da teoria dialógica do discurso. Muito bem. E, Paulo, eu acho, né? Não sei se a Mônica vai comentar aqui na live. Talvez a Mônica tenha perguntado isso para exatamente enfatizar que o conceito que a gente defende de texto, lá no protexto, é bem próximo, né? É equivalente ao enunciado bakhtiniano. Então, para a gente do protexto, indo aí na onda da professora Mônica, e realmente acreditando nesses pensamentos mais recentes da linguística textual, a gente acredita que o texto é equivalente a esse enunciado de Bakhtin. Então, talvez ela tenha perguntado... E texto para Bakhtin é enunciado concreto. E assim, se a gente for resumir o que é enunciado, ele é o elo, né? Ele é um elo nessa cadeia sem fim, que vai responder aos outros enunciados anteriores e vai deixar aberto para os próximos enunciados que vão vir, né? Então, você tem aí um contínuo entre passado, presente e futuro feito através do enunciado. Ela disse, né? Para Bright, enunciado é texto, né? E é o que a gente se aproxima também. Então, vamos seguir para as perguntinhas que estavam planejadas. Primeira pergunta, Polly. Ao pensarmos no ensino de língua materna, amparado numa proposta dialógica, que bases poderiam sintetizar o norteamento do ensino nessa ancoragem? Pois aí assim, para responder, daria para eu passar pela teoria inteira, né? Mas aí eu escolhi 2 pontos, que é justamente o que a Mônica trouxe. Falar sobre enunciado, né? Como é que o enunciado, pensar, como se conceber o enunciado, como é que isso impacta no ensino de língua, e o sujeito, né? Então, eu pensei em trabalhar sobre esses 2 vieses, entre o enunciado e o sujeito, né? Então, o enunciado, dentro da arquitetônica bakhtiniana, ele é fruto do ato responsivo, então é importante pensar que é quando o sujeito ele se inscreve e ele traduz a sua expressão através daquele enunciado. Então, quer dizer,
o enunciado, ele traz as marcas valorativas desse sujeito, a questão da dimensão axiológica, né? O acento, o tom apreciativo, as matizes. E essa dimensão axiológica é que traz a responsividade do sujeito quando ele enuncia. Então, o enunciado, como eu disse, é um elo nessa cadeia comunicativa, na cadeia discursiva, e é importante que o professor entenda essas relações, né? A relação entre sujeito e sujeito por via do enunciado, e a relação do enunciado com outros enunciados, para a produção de sentido. E às vezes o que acontece é aquele trabalho muito superficial do texto, sem contextualizar, sem mostrar as questões, a dimensão espacial, temporal, enfim, todo signo é ideológico, segundo Bakhtin, e obviamente vai mostrar toda essa questão histórica, social, cultural, né? Outra coisa que é importante dizer sobre o enunciado é que a conclusibilidade, né? Quer dizer, ele é inacabado. O enunciado é acabado no momento da enunciação, no sentido relativo, não, desculpa, no sentido absoluto, quando aquilo ali acontece no eu aqui e agora, né? Aquele momento do contexto imediato, mas depois ele reverbera, depois ele vai, enfim, ele vai abrir respostas de toda a ordem. Então, ele não termina, ele é inacabado, assim como os conceitos do Bakhtin, eles vão se dialogando, se comunicando, como se não acabasse essa coisa, enfim, de não se concluir naquele ato. A mesma coisa vale para o enunciado, né? Então, ele é sempre inacabado e traz uma questão tridimensional, histórica e cultural, que reúne o passado, que é o antecedente, né? O presente, que é esse contínuo, e o futuro, que é o consequente. Então, o tempo inteiro, o enunciado vai refletir esse sujeito que diz, através dele, né? Então, é como eu consigo acessar esse sujeito, uma vez que eu me constituo através da linguagem. Mas também eu me constituo através da linguagem, mas metade de mim é o outro. O outro chega a mim através da linguagem, né? E também produz refração em mim, mudanças, transformações, né? Então, é um processo contínuo de eu me mostrar através do enunciado e eu me modificar através do enunciado, né? Excelente. Aí entra essa questão da entonação valorativa, que é justamente essa dimensão axiológica que a gente tem que levar em conta para a questão de entender que não estou lidando com oração, eu estou lidando com enunciado, e enunciado concreto. Então, assim, levar a ideia do enunciado para a sala de aula, esse enunciado concreto, né, pensando aí na questão dialógica, como é que a composição dele do ponto de vista do contexto imediato e do imediato, e também do sujeito, né? E aí eu não sei como é que vocês concebem o sujeito enfim, na teoria da enunciação, ou na linguística de texto, enfim. Mas o sujeito para o Bakhtin é um sujeito responsivo, é um sujeito situado, é um sujeito histórico, e é um sujeito que se constitui através do outro, né, na alteridade. E esse outro, para o Bakhtin, é tanto o ouvinte, que é esse sujeito que eu estou me relacionando diretamente, como os outros, né, no sentido lacaniano, do imaginário, que também acaba balizando as minhas escolhas. Então, na verdade, há uma tridimensionalidade. Eu falo para o ouvinte, mas também falo para esse alter ego, essa alteridade nesse enunciado concreto. Que foi o tema da live passada, né? Foi uma live com a Marisa e ela falou sobre esse papel do outro, e realmente isso reflete na concepção de sujeito da linguística textual, que é um sujeito sempre clivado, né? Justamente, heterogêneo, né?
É um Perfeito. sujeito vivo, sabe, Maiara? É um sujeito vivo. Fica parecendo assim, mas claro que ele é vivo, né? Mas é no sentido de que há vida naquele que diz e há vida naquele que escuta, né? Que ouve. Então, é no sentido assim, ativo, real, por isso concreto. É um sujeito evento, né? A eventicidade do sujeito. Então, naquele momento, ele é uno, ele é irrepetível. Esse momento aqui dessa live não vai se repetir definitivamente. A gente pode fazer outras lives, mas esse sujeito que está com você só está aqui agora e acabou, né? A gente. Porque é algo que se constrói nesse momento. É concreto, situado, particular, peculiar. É um sujeito responsável, então não há álibi, né? Você sofre as consequências das suas escolhas, você responde pelas suas escolhas, você é responsável e responsivo no sentido de dar respostas ao outro, é valorativo no sentido de que você não é indiferente, você é engajado e por isso responsivo, é singular, então por isso é aqui e agora, é uno, portanto ele não é indiferente, né? Ele é singular, é um sujeito singular, é autor, né? Então essa questão da autoria, da criação, você é autêntico ali naquele momento. Que mais? É ator porque você representa papéis sociais. Então, eu aqui estou na condição de professora, mas eu acabei de sair da condição de mãe, de dona de Uhum. casa, de mulher, e a gente traz esses papéis, a gente representa esses papéis quando a gente enuncia. E dali eu lido muito com as representações sociais, e justamente por causa da dimensão axiológica, dessa dimensão de valoração, elas emergem, né? Elas são revisitadas, são atualizadas. O que mais que esse sujeito é? Esse sujeito é membro porque ele pertence a um grupo social, No e por sentido pertencer a da um, etnometodologia, Polly? no sentido, assim, eu trabalho com a teoria das representações, né? E dentro Uhum. das representações, a gente defende que um membro, quando ele se reconhece como membro, a partir do momento que ele tem um repertório comum de representações, e essas representações vão servir para ele justificar ações, se Uhum. orientar diante dessas representações, avaliar ações, se identificar com esse repertório. Uhum. Então, dentro dessa condição de membro, que você, enfim, mobiliza representações, né? E isso, obviamente, colabora para suas escolhas comunicativas. É bem É, próximo é mesmo. E eu perguntei, Paulo, porque realmente isso de papéis sociais, de representações sociais e a etnometodologia, né, que é o que eu tenho estudado mais recentemente, foi realmente, eu perguntei para fazer uma relação, porque eu não conheço a teoria das representações sociais e estou me apropriando um pouco mais da etnometodologia, e uma noção fundamental é a noção de membro, que pelo que você falou é bem próximo, sim. É bem próximo a essa sim. noção que você apresentou, né? E isso Porque eu tenho aprendido muito com o que você está falando, porque realmente eu tenho investigado esses papéis sociais evidenciados a partir dos deíticos, né? Então, essa live está sendo, como todas as outras, mas essa muito especial, está sendo muito útil para mim por causa disso, das representações sociais. Pois é, e aí, sabe o que acontece, Mayara? A gente toma um repertório, um referencial de representações como central, né? E aí Uhum. a gente vai se movimentar, ora aproximando desse referencial, ora se distanciando desse referencial, né? E Uhum. aí até a gente trabalha as representações de referência, que é justamente aquelas que são repetitíveis, são regulares, são mais cristalizadas. Essas servem de referência. E as representações de uso, que justamente vão atualizar essas de referência. E aí ou reforçam ou mudam o status das de referência. E assim a gente vai se construindo identitariamente, né? Perfeito. Muito, muito bom. E, Paulo, eu não justifiquei para você, mas eu fico anotando aqui algumas coisas, porque realmente eu aprendo muito. Então, me vejo numa aula, tá? Por isso que eu baixo às vezes aqui a Não, que cabeça, isso. tá? Fica à vontade. Uhum.
Então, acho que a gente fechou essa pergunta, né? O Lailton tinha perguntado sobre o sujeito e você falou sobre isso, mas eu tenho uma dúvida aqui de um comentário que alguém fez. Profa Thalia, ela disse que o sujeito é de carne e osso. Usamos assim. O sujeito é É, esse sujeito de carne e osso, o sujeito no mundo? é, o sujeito. Na verdade, ele não faz essa distinção do empírico e do sujeito do discurso, não, né? É um nó. É um nó, e esse sujeito é o sujeito concreto, é o sujeito situado, é o sujeito implicado. Certo. Então, acho que a gente fechou essa, a gente pode ir para a próxima? Acho que sim, deu para ver o paralelo entre enunciado, sujeito e escola? Deu sim, acho que você falou, né, sobre qual concepção levar. Acho que ficou claro Acho que sim. assim, é pensar que não tem como a gente dispensar esses conceitos de enunciado e sujeito para pensar a teoria, o ensino de língua portuguesa a partir da teoria dialógica do discurso, né? Não tem como prescindir do enunciado e do sujeito e da relação que se estabelece. E aí, obviamente, em linhas gerais, né, é o que é como Bakhtin concebe o sujeito e o enunciado. Ótimo. E aí a Mônica falou aqui que não, né? Eu perguntei exatamente porque a gente diz que o sujeito ele é sempre um sujeito simulado, né? Eu acho que ela está digitando para explicar a concepção que a gente defende de sujeito, de nunca ser esse sujeito empírico. Aí a gente sempre anota Uhum. aqui porque a gente aguarda que a Mônica sempre vai nos comentários ali, mostra um pouco do que a gente defende, então a gente aguarda o comentáriozinho dela, tá bom? Mas a gente segue para a É. próxima. Mas deixa eu só, assim, porque como o sujeito, porque é uma noção muito complexa, mas como o sujeito, ele compõe esse enunciado, ele é sempre simbolizado, né? A Uhum. gente não vai lidar com o real, a gente não vai Pronto. lidar com a realidade, a gente vai lidar com a representação dessa realidade, é a Isso. representação desse sujeito, na verdade. Pronto, é o que a Mônica disse, né? Falou do ponto de vista que a gente defende. Por isso que eu disse que a gente colocasse aqui, porque, na verdade, não é. A gente faz aqui essas lives e tudo, não é para dizer que uma teoria é melhor que a outra, porque isso nem seria científico. É sempre para apresentar os diversos pontos de vista, né? Indo aí em Saussure, é o ponto de vista que vai definir o objeto, é ser coerente com o recorte metodológico e teórico que você se propõe a analisar, né? Uhum. Certo? Aí vamos à segunda perguntinha. Que desafios ainda existem no contexto atual para a abordagem do ensino de língua ancorado numa proposta dialógica e que avanços, se é que existem, se demonstram salientes? Eu acho que o avanço também é um desafio, que é justamente a questão do ensino do gênero, né, Mayara? A gente já tem um tempo que vem defendendo o trabalho com gêneros discursivos para o Bakhtin, né? E às vezes a gente vê na escola quase que uma gramática do gênero, né? Tudo que o Bakhtin tá se opondo, que é justamente a questão. Veja bem, ele também não se opõe ao sistema, é porque o Uhum. sistema é parte, é apenas uma parte. Essa potencialidade do dizer, mas ele não é o concreto, né? Tá. E aí o que acontece? A gente, de certa forma, percebe nas escolas uma tentativa de ficar trazendo uma abordagem estruturalista do gênero, né? E quase dissecando quais são as partes do gênero, esse gênero qual é esse gênero, enfim, uma preocupação em demasia sobre a Uma estrutura. estrutura. E quando, na verdade, o grande mote deveria ser o funcionamento do gênero, né? Uhum. E aí a gente Porque vê que aquele tripé clássico do gênero, né? Ele é aí picotado e a gente pega só a parte da estrutura, da forma do gênero, né? Muitas vezes na escola é, é esse uso que se faz de gênero, só daquela forma e nunca além disso, né? Pois é. Então, a questão que eu acho que é o desafio, assim, a gente avança à medida que a gente entende que deve trabalhar com o gênero, mas eu acho que ainda a gente precisa avançar no sentido de como trabalhar
trabalhá-lo. Travou? Para mim travou, para vocês travou? Gente, travou para vocês? Se vocês puderem comentar, eu não estou ouvindo. Ih, acho que a internet dela caiu. Então, gente, a gente vai fazer assim. A gente aguarda um pouquinho a professora Polly entrar e pedir acesso de novo, tá bom? Se vocês quiserem ir colocando perguntinhas, Mônica, eu vou parabenizar sim a Polly pelo ensino de gêneros. Travou e ela acho que perdeu conexão e teve que sair, né? A conexão acabou caindo. A gente aguarda um pouquinho, tá? Para mim caiu total. A Polly nem aparece mais. Eita, quanta gente querida. Roge, não há convite, certo? Não precisa de convite. É só ela ir no meu perfil, @maiaramartins.me e seguir. Esse perfil é aberto, eu não preciso aceitar, tá? Derrubar o Instagram era só brincadeira. Ô, gente, acabou caindo. Vou aproveitar para mandar beijo, então, enquanto a Polly chega. Beijo, Marininha. Saudade. Saudade das nossas aulas da graduação, da professora Mônica, de Linguística Textual. Vou ver aqui se eu falo com ela, tá? Não... Tô falando com ela. Pronto, pediu de novo. Vou transmitir novamente com a Polly. Vamos aguardar. Entrei, Maia. Ê! Desculpa. Caiu. Caiu, Oh, meu mas Deus. voltou. E o povo disse que foi por causa do comentário de derrubar a internet com essa live, viu, Polly? Aí a Ai, internet meu Deus. caiu. Vixe, Maria. Enquanto Onde a você gente saiu, parou? enquanto você saiu, a Mônica disse para parabenizar você pelo ensino de gêneros, viu? Especificamente. Ah, obrigada, obrigada. E todo mundo te Pois é, elogiando aqui. ai, meu Deus, eu fico toda. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, porque a gente sabe o formato de aula, né, Mayara? E Ah, não, o mas time eu não sei. fica tranquilo. Inclusive, vou aproveitar aqui para pedir permissão na frente das pessoas. Eu posso disponibilizar essa live depois aqui no perfil, Polly? Claro que pode, fica à Pronto. vontade, E tranquilo. antes que as pessoas me cobrem, eu vou dizer, gente, os vídeos cortados serão postados no IGTV. Porque no lugar de postar uma live de 1 hora, Polly, a minha equipe, né, tá cortando os vídeos para postar vídeos menores. Então, vai ser nesse formato. Em algum momento vai Tá, aparecer, joia. mas ele cortadinho, não inteiro. Certo? E Tá todas as bom, outras lives também, gente. Em breve eu vou postar. tá ótimo. Pois Então, é, a gente está falando do gênero, né? isso. E aí, a gente tem aí o tripé estilo, estrutura composicional e conteúdo temático. E aí, as pessoas, como você disse, veem como se fosse algo estanque, algo sem, inclusive, se relacionarem. Como se isso fosse possível dentro da teoria dialógica. Uhum. E um olhar muito focado na construção composicional. Mas se deve pensar o gênero do ponto de vista orgânico dele, né? É como se você não olhasse para o coração, não olhasse para o cérebro, não olhasse para o rim, mas o funcionamento disso tudo, como é que isso se integra. O sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema urinário. Então, como é que isso funciona? E ao pensar nisso, você tem que pensar do ponto de vista do contexto, né? E a BNCC traz aí a questão dos campos de atuação, os campos de atuação para o Fundamental 1 e 2, e os campos de experiência para a educação infantil, justamente mostrando a importância das esferas sociais, né? No engendramento desses gêneros, na circulação desses gêneros. Então, eu acho que tem que
trazer essa questão da funcionalidade do gênero para a sala de aula. Ao invés de ficar, hoje eu vejo bula, amanhã eu vejo receita, depois de amanhã eu vejo outdoor, só classificando, classificando, classificando. Né? Então, um estudo bem feito de gênero tem que levar em conta os sujeitos, os interlocutores prototípicos daquele gênero, o contexto de engendramento do gênero, a circulação desses gêneros. Propósito. E aí, propósito comunicativo, né? Então é isso. Sim, e aí tem essa questão de entender do endereçamento, né, Mayara? Porque eu digo para alguém, então eu produzo um gênero para alguém. Tanto esse alguém do destinatário imediato, do ouvinte, do interlocutor imediato, quanto esse alguém que é a imagem que eu tenho desses outros que vão estar nesse lugar do outro ouvinte. Então, essa questão do endereçamento também baliza muito as minhas escolhas. E é daí que vem a assim, adequação ao próprio contexto, né? Essas escolhas, as escolhas que eu faço, elas levam em consideração esse contexto todo, que é os agentes envolvidos, então tudo isso aí, a situação, né? Então são muitas variáveis que precisam ser consideradas, né? Sim, e que compõem esse enunciado concreto. Né? Então, assim, quando você coloca, são tipos relativamente estáveis de enunciados. Né? A gente tem que entender que o gênero ele está para o que é de referência, o que é repetitivo. Claro, uns mais, outros menos, uns mais plásticos, mais flexíveis, mais dinâmicos, outros mais cristalizados, mas a gente toma como referência, porque a gente não vai inventar a roda quando a gente se comunica. Então, eu sei que isso aqui é uma live, porque tem toda uma estrutura, né? Enfim. E a enunciação é que vai atualizar esses gêneros, né? Assim como as representações de uso que eu falei. Então, a gente toma essa referência, né? O que é o repetível, para a gente trazer o irrepetível nas interações, né? Ótimo. Próxima pergunta, então, Polly? Acho que sim. Quer comentar alguma coisa? Não. Acho que ótimo. Não. Você falou muito bem. A terceira pergunta vou dedicar aqui por motivos de saudade. Viviane, essa pergunta é para você. Ah, que bonitinha! A autoria é um conceito pertinente às diferentes abordagens das análises do discurso, revelando, por vezes, uma dificuldade para se abordar esse conceito nos estudos do discurso. Que direcionamento conceitual apresenta a ADD para o conceito de autoria e como ele pode se presentificar através de metodologias de ensino de produção escrita nas aulas de língua materna? Conceito de autoria. Primeiro, todo texto, todo enunciado tem um autor. Então, não tem texto ou não tem um enunciado que não tenha um autor. Então, por exemplo, eu estava vendo uma palestra do Adair Sobral e ele dizia assim, que quando ele traduz um texto, ele, na verdade, produz um outro texto. Né? Não é simplesmente um facsímile daquele texto de partida. Porque ele, na verdade, ele está sendo autor dessa tradução. Né? Então, ele está se inscrevendo, ele está trazendo a questão valorativa. Então, por mais que você fidedigno, pensar no sujeito autor para o Bakhtin. Tem tudo a ver com aquilo que a gente falou anteriormente, né? São as características do sujeito para o Bakhtin. Então, se eu penso num sujeito responsivo, um sujeito situado, um sujeito real, um sujeito concreto, é nesse bojo que eu construo o sujeito autor. É um sujeito que se responsabiliza por sua obra. É um sujeito que ele tem que entender que ele se engaja naquilo que ele propõe, que ele produz, seja oralmente, seja na escrita. Né? Então, é importante ele se inscrever na escrita. Então, tem graus, né, Mayara, na verdade, porque
a gente percebe que no ensino de língua, na escola, de um modo geral, a gente está indo, de certa forma, de encontro a essa ideia de autoria. Uhum. Porque a gente fica formatando o texto, formatando o texto. A gente quer que todos os alunos produzam o mesmo tipo de texto. Então, a gente fica ensinando modelos para se dar bem, ter êxito no Enem da vida, por exemplo. E isso aí na contramão do processo de autoria. E aí a gente entra, na minha primeira live aqui, que foi sem convidado, foi só tira dúvidas, o Jobson falou, né, eu achei muito interessante, disse inclusive que vou gravar um vídeo sobre isso, ele falou sobre como os alunos são colocados em gaiolas textuais, né? E é isso mesmo. Tem ali uma gaiola, que é uma forma, e jogam ali os alunos dentro e apresentam, olha só, isso é um método tal, é um método tal. Na verdade, é uma fórmula, né? Que as pessoas apresentam e que muita gente compra essa ideia. Mas aí, de fato, tira toda essa noção de autoria, né? A partir do momento que quer que só se repita um modelo, né? E a gente não enxerga o autor, a gente não consegue ver o traço de quem está ali, do sujeito que se inscreveu naquilo ali, naquela escrita. Então, assim, o sujeito autor é o posicionamento valorativo, né? Então, de novo, essa dimensão axiológica que eu estou entendendo na teoria dialógica, que é o coração, sabe? Essa questão da valoração, que é essa questão do aspecto volitivo mesmo do sujeito. É o que garante o estilo, né? É o que garante o estilo. Então, é o que garante a singularidade, por exemplo. Que dá ao autor-criador a força para a constituição do todo, para essa questão do ato, né? Então, o sujeito-autor, ele se vale, o sujeito-autor para o Bakhtin, ele se vale da questão da valoração para construir esse todo arquitetônico. Daí a importância da criação, daí a importância... É claro que você deve ensinar o formato, porque tem um modo de fazer, até para produzir mais efeito. Mas, assim, isso não quer dizer que você não deva ensiná-lo a se colocar ali, a se posicionar valorativamente, né? Para não ser mais do mesmo. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o Enem, né, Polly? A gente vê que essa necessidade do repertório produtivo foi um conceito muito bom para as correções do Enem. Por quê? Porque antes se cobrava repertório e aí a gente via, de repente, uma redação que terminava com uma frase de um autor sem fazer qualquer elo com a argumentação que estava sendo desenvolvida. Pois é. Então, o que é isso que se apresenta? Entrega-se ali para o aluno frases para ele colocar dentro dessa redação sem ter qualquer relação com a argumentação desenvolvida, né? Então, eu acho muito relevante essa questão do repertório ser produtivo, de fato, no Enem. Sim, e eu acho assim, que quando você... por exemplo, a questão do acabamento estético. O acabamento estético, ele depende do que você tem a oferecer em termos de posicionamento axiológico. Então, as pessoas ficam muito preocupadas só com a forma, mas se você não dá a oportunidade dele se colocar, como é que você vai chegar na forma? Como é que você vai chegar no acabamento? E aí, outra questão também para a gente pensar a questão da autoria é o gerenciamento de vozes, né? Porque a gente também percebe isso, por exemplo, em textos de dissertação, enfim, dessas bancas que a gente participa. É um apagamento de voz, da sua própria voz, em benefício da voz alheia, que a gente não consegue, assim, meu Deus, eu quero saber o que ele tem a dizer sobre isso. É um tal de segundo fulano, segundo Beltrano, segundo ciclano, e a gente não consegue ver, assim, o posicionamento do autor. Mas é de fato uma grande dificuldade, né? Eu me coloco aqui como alguém que terminou o mestrado há pouco tempo e já está procurando evoluir, mas é muito difícil também, em um mestrado, você se colocar. Então, às vezes, a gente tem aquele medo de afirmar algumas coisas, né? Então, por isso, a gente acaba apagando a nossa voz. Então, aqui, realmente, eu me coloco no papel desses alunos que acabam gerando esse apagamento da sua própria voz em detrimento da voz dos autores,
porque realmente é muito difícil, né? A gente se colocar ali no texto, mas de fato é fundamental. Hoje eu já vejo de outra forma, mas realmente eu voltando ali à minha dissertação, eu vejo que eu deixei um pouco apagado o que eu pensava, né? E é importante, é legal isso de você voltar e refletir sobre a forma como você colocou as coisas. É, outro dia eu participei de uma banca sobre engajamento, nos textos de dissertação, a parte da introdução. E na própria dissertação não tinha engajamento do autor. Então, assim, sabe aquela coisa assim, bem feita, bem construída, impecável do ponto de vista formal e tudo, mas falta o calor, falta, Uhum. sabe, você tá, mas que coisa legal que ele está dizendo e você se envolver, você de fato trocar, você de fato interagir com esse sujeito que compôs essa dissertação, que produziu essa dissertação. Né? Então, assim, apagamento, vai apagando, como se, é, na verdade, é tudo que se quer em termos de produção, né? É que você assuma o que você diz. Porque ganha muito mais força argumentativa, vocês aí da teoria da argumentação, inclusive. Sim, sim, eu acho né? que a minha banca tá aqui, né, Marisa, Mônica, e realmente elas cobraram muito isso, né, do se colocar argumentativamente. Mas realmente é isso, é um medo mesmo de se colocar. Então, eu já vejo hoje de outra forma, mas é fundamental aí, porque essa voz que você coloca, né, você evoca a dos outros, a voz dos outros, para dar força à sua argumentação, mas você precisa sim se posicionar para dizer o seu objetivo ali no texto, né, para tornar a sua voz evidente, de fato. É isso, assim, esse sujeito autor com Bakhtin é um sujeito que precisa fazer escolhas e se colocar. E você vai lidar com um quadro de referências e você vai organizar esse quadro, você vai recortar o quadro, você vai comentar, você vai avaliar, você vai justificar. Então, é você operar axiologicamente na construção desse todo. Ótimo. Mandar beijo para a Lena também, que está aqui. Eu não sabia, não vi quando ela entrou. Beijo, Alena. Ah, beijo. Mais uma pergunta, né? Agora, Polly, eu acho que não vai dar tempo a gente fazer todas, porque faltam duas. Então, eu queria fazer um acordo com você. Você prefere que a gente faça só uma ou que a gente desligue e volte para fazer as duas? Porque pode ser também. Tanto faz, como você preferir, posso Né? fazer. Porque aí a gente. Porque essa última eu acho muito importante, que é sobre BNCC e PCN, e a outra que é sobre oralidade também. Então, talvez a gente volte, mas aí para não cortar no meio da fala, é bom encerrar e depois voltar, né? O que é que você acha? Tá bom, tá Viu? bom. Eu vou Vamos desligar fazer e isso. voltar. Então, todo mundo que tá aí, gente, eu vou desligar a live e voltar numa outra live para as duas últimas perguntas, certo? Sobre oralidade e BNCC, tá? Beijo, volto já. Oi de novo, gente. Vamos chamar a Polly. Oi, Polly, voltamos de novo. Voltamos. Então, vou agradecer, né? Começar essa outra agradecendo por você ter aceitado fazer essa segunda parte da live, porque realmente a oralidade é algo que vem sendo discutido desde a da primeira live, que foi com o Valdinar, então é muito importante a gente discutir isso. Por isso que realmente eu agradeço por você ter aceitado, tá bom? Para responder essas duas. Então, vamos para a quarta pergunta. A oralidade ainda é um dos eixos do ensino de língua poucas vezes trabalhado. Isso quando é trabalhado. Que bases a ADD fornece para um trabalho com a oralidade e quais seriam as categorias de análise que a ADD fornece para isso? Assim, sabe, Mayara, você não tem categorias específicas para a oralidade, porque tudo que você puder usar para a escrita, você vai, em termos de categoria, você vai poder aplicar para a oralidade, porque ele trabalha com a ideia de linguagem. Então, se você for falar de polifonia, se você for falar de carnavalização, se você for falar de exotopia, de cronotopo, enfim, interdiscurso, isso tudo vai servir também para a oralidade. Mas, assim, tem as suas especificidades no sentido da modalidade mesmo. Por exemplo, você vai falar
da questão da expressão, do gesto, né, da linguagem gestual. Isso aí é peculiar à oralidade e que vai corroborar para a gente entender a construção linguageira nesse âmbito. Né? E já que o Bakhtin trabalha com a linguagem, isso interessa, obviamente, né? Porque também a expressão diz, o vestido que você coloca diz, a sua idade diz, o sotaque diz, a prosódia diz, né? Isso tudo faz parte da linguagem. O Então, batom vermelho diz, Polly? Demais, está dizendo demais. Ai, ai. É porque estão Então, comentando. assim, Toda live as pessoas comentam do meu batom. menina, eu também queria te agradecer pela oportunidade de passar batom depois de 2 meses, né? Ai, ai. Então, assim, a oralidade, assim como a escrita, se valem de enunciados concretos, né? Então, o fato de ser oral não quer dizer que tenha uma especificidade para o Bakhtin. Então, tudo que a gente está discutindo até então também serve para a oralidade. E ela tem essa questão peculiar da expressão, da prosódia, da troca de turnos, que isso também ajuda a gente a refletir sobre a interação, né, quem é esse sujeito. Então, por exemplo, se você for pensar em termos bakhtinianos, né, uma situação concreta, há uma relação do chefe e do empregado. E aí a gente vai pensar, por exemplo, a troca de turnos à luz da teoria dialógica do discurso. Tem tudo a ver os papéis assumidos, essa questão hierárquica, né? Enfim, as escolhas lexicais, enfim, tudo isso tem a ver com esse enunciado que se constrói. A assunção dos papéis, as representações que estão aí, que são corporificadas na figura desse empregador e desse empregado. Provavelmente a gente vai ter algo mais concentrado no empregador e não no empregado, em termos de fala. Então, agora, assim, coisa específica mesmo é na análise da conversação, né? Aí o Rafael Lira. Oi, Rafael. Fez aqui uma Meu pergunta sobre orientando esse lindo. tema. O professor de português deve ensinar oralidade ou ensinar os gêneros orais? Eu acho que, assim, a gente vai ensinar através de gêneros, né? Então, a oralidade vai ser ensinada através dos gêneros orais, assim como a escrita também vai ser ensinada através dos gêneros da escrita. Não é um privilégio da oralidade. Uhum. E é importante a gente pensar, porque assim, a gente outra questão, né? A gente vai nos estágios, nas escolas, aí quando a gente percebe o trabalho com a oralidade, a gente pergunta o professor como é que ele trabalha a oralidade, é sempre muito periférico, sabe, Mayara? É sempre algo assim, que nunca é o objeto daquela aula, objeto de ensino da aula. É sempre à margem, é sempre para a escrita, em geral, quando vem. Então, vamos debater para depois produzir um texto. Ou então, assim, umas coisas descabidas. Não, eu trabalho com oralidade quando os meninos respondem as perguntas que eu faço em sala de aula. Então, para eles já está trabalhando a oralidade. Ou para que trabalhar a oralidade se eles já sabem falar? Nossa. Assim, né? E aí a gente vai se deparar, às vezes, lá na graduação, com os alunos, coitados, quase sucumbindo para apresentar um seminário, porque não foram preparados para isso. É verdade. A gente vê, inclusive, assim, a gente vê, inclusive, na própria academia, um desprestígio dos gêneros orais, né? Se você for pensar, trabalha-se muito resumo, resenha, enfim, muitos gêneros acadêmicos da escrita, e não dá o mesmo peso para os gêneros orais. Né? Então, ela é sempre algo deixado à margem, e eu acho que, assim como a escrita, a gente precisa dar conta dessas duas modalidades, dimensões aí da linguagem. E quando pensar a oralidade, é pensar também no gerenciamento de vozes, é pensar na questão da polifonia, nas modalizações,
né? Essa questão essa dimensão axiológica, pensar como é que a prosódia também significa, né? Outra coisa que eu não comentei, que eu acho importante a gente falar, é que eu não sei se isso também coincide com vocês da linguística textual, mas para o Bakhtin a gente lida com sentido, a gente não lida com significado. O significado está para a abstração, o significado está para a língua, o significado é só a potência do sentido. O sentido é que estaria para o enunciado concreto, né? O sentido é algo que é construído na interação e vai depender de todos esses fatores que a gente já comentou, do contexto, da questão histórica, desse sujeito interagindo com esse outro sujeito. Excelente. E é incrível como isso, né? Essa oralidade marginalizada vai fazendo parte da nossa cultura, realmente. O Cleiton até colocou aqui outro orientando seu, agradeço ao Cleiton por compartilhar as lives. Ele colocou um comentário, né? Se não tiver escrita, os alunos acham que não teve aula. Então, como isso vai fazendo parte da nossa cultura, vai passando para a gente que a aula de português só foi aula se teve ali o texto, ou então se teve ali a análise gramatical, né? Então, não tem essa cultura da oralidade, né? Não tem. E, sobretudo, da polidez verbal, sabe, Mayara? Porque quando a gente fala em polidez, essa questão da preservação da face, os alunos precisam entender que a questão da polidez não é simplesmente uma coisa fútil ou de acabamento. É você levar em conta o outro. Que tem tudo a ver com essa discussão toda do Bakhtin, né? Como é que o outro importa, o endereçamento. Então, eu pedi um por favor, um muito obrigado, um por gentileza. Diz muito sobre esse sujeito que enuncia, né? E também reverbera nesse enunciado concreto. Ótimo. Pronto, posso ir para a próxima, Polly? Assim, outra coisa que eu queria dizer é que esse falante, em termos de oralidade, ele não é o que o Bakhtin fala, ele não é Adão mítico, né? Ele vem com toda a sua experiência, vem com todas as suas vivências, com todas as suas representações. Então, essas escolhas, se é que é escolha, né? Que esse sujeito ele não é assujeitado, mas de toda forma, ele é levado também por esse sistema ideológico, né? Então, ele vai se comportando e conformando a despeito dessas representações, né? Ótimo. Muito bom. E a última, que pena, gente, porque olha, o papo muito bom. E eu acho que essa última é muito, muito relevante, muito, muito mesmo, por causa dos documentos, né, que os professores, eles precisam lidar, os professores de língua portuguesa, no nosso caso, né? O ensino de língua materna, consoante diagnosticam os próprios PCN, foi historicamente marcado pelo ensino da tradição e da nomenclatura gramatical, ancorado numa abordagem descontextualizada. Muitos professores reclamam que é difícil adotar uma abordagem dialógica da análise linguística, semiótica, na nomenclatura da BNCC. E também trabalhar a nomenclatura e a tradição gramatical, que parecem assumir certa marginalidade para a ADD, mas ainda são extremamente preconizados por provas de concurso público, por exemplo. Que conselho pode nortear o professor para, amparado numa abordagem dialógica da língua, trabalhar a nomenclatura gramatical, se é que esse saber se revela fulcral numa proposta dialógica de análise da língua? Primeiro, entender que a análise linguística precisa ter um estatuto dialógico, né? Então, assim, não é uma coisa à parte, é algo que tá dentro disso tudo que a gente conversou. Então, eu preciso levar em conta os sujeitos, eu preciso levar em conta o contexto, eu preciso entender a questão histórico-social, isso tudo para análise linguística. Obviamente que isso não passa só por normatização, por taxonomia. E aí ele coloca, obviamente ele não trata especificamente de gramática,
até a gente retomando lá no início da nossa conversa, Uhum. de se opor ao sistema, se opor à abstração, se opor no sentido assim, o que a gente traz como enunciado concreto, o sistema, a abstração é só uma parte dele, né? Mas, enfim, aí ele coloca um tripé, assim, algo para pensar a questão da arquitetônica, que é a expressividade, a Uhum. referencialidade e o endereçamento. Então, para a gente analisar, trazer a questão da análise linguística, a gente precisa levar em conta a expressividade. Então, a expressividade é esse sujeito, está mais voltado para a dimensão do eu, né? Só que, de novo, é um eu que se constrói pelo outro, né? Pela questão da alteridade. Então, Uhum. expressividade. Então, pensa assim numa setinha: expressividade, eu. Aí você tem a referencialidade. A referencialidade, a construção do objeto do discurso, certo? E o endereçamento, que é o outro. Então, é mais ou menos, eu preciso considerar essas três dimensões para tratar da análise linguística, da expressividade, da referencialidade e do endereçamento, que seria esse lugar do outro, né? E aí, todas as minhas escolhas vão dar conta deveriam dar conta dessas três dimensões, né? Do ponto de vista da análise linguística. Eu até, deixa eu ver, coloquei aqui. Sim, não bastam apenas uma corpora de textos autênticos. Porque o que Uhum. eu percebo o seguinte: às vezes a gente vai em banca e o pessoal acha que trabalha. Ah, não, eu trabalho numa perspectiva da gramática funcional. O que é a gramática funcional? É um corpora de textos autênticos, como se isso garantisse essa tridimensionalidade que eu falei. Então, só fica no produto, não leva em conta o processo, né? É mesmo, né, Foda? Então, assim, o fato de você trazer exemplos autênticos não garante essa noção do contínuo entre todas essas variáveis. É, então, uma análise que leva em conta a relação dos sujeitos no enunciados, papéis assumidos e atribuídos, o contexto temporal e espacial, a relação entre textos nessa cadeia comunicativa. Enfim, e aí eu até separei, se der tempo, um texto a gente refletir. É pequenininho, do Círio Pocente, para a gente pensar essa questão da análise linguística. É Uhum. um texto que vem de uma cartilha, então, nas séries iniciais. E assim, é impressionante que, assim, até hoje, como é que a gente ainda se depara com esse tipo de texto? Para a gente depois ver como é que isso reverbera nas formações e nas representações de língua que a gente tem. O texto é o seguinte: Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde e Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor, vou nadar. Acabou o texto. E aí é um texto, você imagina, Mayara, é um texto que trabalhado nas séries iniciais, então ele serve, obviamente, como modelo, como referência. O que o aluno entende? Eu tenho que construir texto igual esse aí, porque esse está na apostila, esse está no meu livro. E é um texto sem pé nem cabeça. É um texto do ponto de vista formal, ok, assim. Mas cadê assim, primeiro, Carlito partiu no barco verde, o barco era longo e forte. É um amontoado de orações. Isso aqui é um amontoado de orações. Não é plausível o texto, não tem realidade isso aqui, não é concreto no final das contas. E isso aqui acaba servindo de modelos para os textos dos alunos. E Esse aí texto é de quê, Polly? É de ensino fundamental, é? Não, é das séries iniciais do Fundamental. É um texto do comecinho ali, primeiro, segundo ano. No Reino da Alegria, o nome do livro.
E aí, justamente sobre a autoria, que o Ciro Pocente critica esse Uhum. texto. Cadê a autoria desse texto? Né? Os indícios de autoria, porque autor tem, mas cadê os indícios de Uhum. autoria? E aí ele fala, ele vai criticando sobre assim, mas ele foi pro barco por quê? Por que que, de repente, aí ele teve dor de barriga, ou ele decidiu não ir para aula e depois algo que de fato traz vivacidade ao texto, né? Uhum. É, é que ele coloca, as verdadeiras marcas de autoria são da ordem do discurso, não do texto ou da gramática. Que tem a É, ver com esse posicionamento axiológico, né? e aí a gente vê, né, como algumas visões elas são ultrapassadas e acabam sendo compartilhadas, como por exemplo, as pessoas às vezes dizem, né, na escola, vê um texto desse aí e diz, o que que o autor quis dizer? Porque o próprio texto ele não autorizou ali uma cadeia de significados, uma cadeia de sentido. Parece que os significados eles são todos não tem relação. Então, você tem uma necessidade de fazer um esforço para construir a coerência, que tem no texto, claro que tem. Todo texto é coerente, no fim das contas, mas por isso que muitas vezes essa visão de autoria ela está atrelada à intencionalidade de um autor. O que, na verdade, não deveria... você não deveria ir atrás do autor para saber a intencionalidade desse texto, né? Então, Sim, essa é uma visão que é muito presente na escola, mas por causa de é, textos como esse, que você não sabe o que o texto diz. Então, você vai é, atrás ali de reconhecer o que, que você quis dizer, porque é dessa forma. Um texto desse justamente. parece não autorizar uma cadeia coerente, né? Ele parece não ser É. coerente no primeiro momento, mas a gente sabe que ele é. Enfim, são muitos os fatores de textualidade que precisam se levar em conta. Mas, enfim, é E, isso, né? e tem muito mais, o problema está muito mais na ordem do discurso do que da língua, está muito mais na ordem Uhum. da linguagem do que da língua, né? Falta cenas verossímeis no texto. É É. só para cumprir aquele modelo, aquele formato, é aquilo que a gente falou. Vamos pôr todo mundo na mesma caixinha, né? E vai em série. E a gente não reconhece o texto como algo que, né? O aluno ele não percebe como algo que é verossímil a ele. Não é algo concreto. Ainda mais nas séries iniciais do fundamental, né? Pois é, isso aí depois impacta sobremaneira na formação de produtor de texto, no modo que ele vê a língua, a linguagem, né? E aí a gente vê que o problema, na verdade, ele começa lá na base, né? Com certeza. Assim, a gente precisa trabalhar a representação de linguagem nas séries iniciais, porque, assim, geralmente quem trabalha são os pedagogos, e aí, assim, não, nada, Ave Maria, tem formação, eles se matam de estudar, de se formarem em tudo, mas é o perigo de levar conceito de maneira muito rasa, né? Então, por exemplo, como que eles lidam com o conceito de gênero do discurso? Olha o tempo que a gente está levando para discutir É. questões pontuais, né, sobre língua, linguagem, sobre gênero. Então, são representações de língua que a gente precisa ressignificar E desde a lá do base mesmo, início. né? E assim, sabe, Mayara? O que eu ia te falar? Esqueci o que eu ia te falar. Deixa eu falar uma coisa importante. Sim. E aí, voltando para a análise linguística, quando, por exemplo, porque igual você falou, qual que foi a intenção do autor, né? Fazendo uma crítica. Só se eu fosse me perguntar qual que foi a intenção do Isso. autor para mim. Para mim. Qual a intenção ele tinha quando fez esse texto para Poliane? Só se a gente desse conta de mapear a intenção para alguém, porque é sempre para um alguém, né? E é por isso Impossível que esse seria. conceito e é por isso que esse conceito de intencionalidade, muitas vezes, ele é muito mal compreendido, né? Ele, É, porque é sempre isso, é sempre esse autor do mundo, o que ele quis dizer, e não a relação desse dizer com todo o contexto, com o outro, enfim.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com essa noção de intencionalidade, né? E aí É, acaba tendo um acarretamento na noção de autoria também, né? é. Por exemplo, a cadeira para Maiara pode significar descanso, porque ela trabalha o tempo inteiro em pé. Cadeira para mim pode significar cansaço, porque eu trabalho o tempo inteiro sentada. Então, tudo vai depender dessa relação dialógica entre esses sujeitos, a produção de sentido. Excelente. Muito bom. Polly, meu Deus do céu, a gente encerra aqui essa live muito feliz, muito feliz. Ah, Com eu também certeza fiquei. muita gente deve ter aí tirado um monte de dúvida. Como a gente sempre diz, né? Como a Polly disse no início, a intenção não é ser exaustivo, a gente faz recortes para falar, ainda mais no tempo de 1 hora. E também quero aproveitar aqui e pedir desculpa às pessoas por não responder todas as perguntas e também não responder todas as perguntas no momento da live. Então, eu deixo aqui uma observação. Eu sempre abro a caixinha antecipadamente. Então, quem tiver dúvida sobre o conteúdo da live, deixa a perguntinha antes para eu trazer aqui, tá bom? Eu acabo trazendo algumas na hora da live, mas por favor, não mandem antes, tá? Que vai acontecer de não responder todas. Polly, agradecer a você por ter aceitado esse Ah, eu que convite. agradeço. Foi um bate-papo muito bom. Eu anotei um montão de coisa aqui, estou fazendo um monte de relação aqui na minha cabeça, vou rever nessa live, porque realmente foi de muito aprendizado para mim. Muito, muito Que obrigada, bom, viu? fico feliz, Maia. Eu comecei tão assim na empolgação que eu não agradeci aos meus orientandos, ao Gerlite, aos meus colegas de trabalho, aos meus alunos da graduação. Estou morrendo de saudade. Foi um fôlego, né? Um respiro desse contexto acadêmico que tanto me agrada, que tanto me preenche. Tô morrendo de saudade da sala de aula, né, Mayara? Enfim, foi ótimo, foi super leve, super tranquilo. Eu tô achando que você pode assumir a cadeira do Jô Soares, viu, Mayara? Olha, já fui chamada de Marília Gabriela, Jô Tá Soares vendo? agora. Tá vendo? E tu imagina, viu, Paulo? Você falou aí saudade da sala de aula. Imagina só o Piolinho, a saudade da UFC que esse Piolinho tá sentindo. Nossa Senhora, pois é. Que bom que a gente tem o Piolinho aqui, pelo menos virtualmente, Mayara. Tem sim, semanalmente. Toda semana tem uma live, toda semana tem um vídeo no YouTube. E como a Marisa disse na última live, né, e eu tenho ressaltado aqui, realmente essas lives e esses vídeos estão sendo o meu recurso, a minha ferramenta de viver um pouco esse ambiente acadêmico que eu amo e com pessoas muito queridas como você, Polly. Muito, muito obrigada, Oh, viu? igualmente, nada, foi um prazer. Quando precisar, tuas ordens. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, tchau Beijo, para todo tchau. mundo. Se cuidem. Tchau. Fiquem em casa. Tchau. É, tchau.